Salve, salve galerinha do Mentoria Matemática, tudo bom? Professor Carlos na área, tranquilaço? Hoje nossa aula é sugestão do nosso aluno Rodrigo. Ele disse, professor, estou precisando que eu faça uma aula de matemática básica para a gente, uma revisão, tá, de alguns assuntos principais. Então vamos fazer 1 hora de matemática básica para a galera, tá? O primeiro assunto vai ser potenciação, depois potência de radicais, notação científica, fração geratriz e por aí vai. Então vamos lá. Dando continuidade, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, compartilha com os amigos, tá certinho? Então vamos lá. Vamos começar pelas potências e suas propriedades, tá? Alguns casos particulares, mas é bem tranquilaço, galera. Vem comigo, vamos lá. Então tu tem aqui, ó, potências e suas propriedades. A elevado a n. O A chama-se base. E o que está elevado é o expoente. Tranquilaço? Tranquilaço. Primeiro exemplo, 5 elevado a 2. O expoente 2 está mandando o 5, que é a base, ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então é 5 vezes 5, que dá 25. Isso é bem tranquilaço. 5 elevado a zero. Isso aqui é uma das propriedades da definição. Toda base elevada a zero dá uma unidade. Tranquilaço. Numa próxima aula eu faço a demonstração para vocês como é que se chega nesse zero. Tá? Exemplo 3. 1 meio elevado a 3. O expoente 3 está mandando a base 1 meio ser multiplicado por ela 3 vezes. Então fica 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Bem tranquilaço. Aqui o numerador dá o próprio 1. O denominador dá 4, 8. Bem tranquilo? Bem tranquilaço isso daí. Novamente, uma paradinha aqui, ó. Base negativa, expoente par, eu já sei que meu resultado vai dar positivo. Então aqui, ó. Menos 1 quarto vezes menos 1 quarto. Isso daqui dá 1 sobre 4 vezes 4, 16. Professor, e se a base fosse negativa e o expoente ímpar? Ia dar negativo. Ó. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Ia ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó. Aqui dá 4 e dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Certinho? Então guarda isso. Base negativa, expoente par, o resultado vai dar positivo. Base negativa, expoente ímpar, o resultado dá negativo. Tá? Bem tranquilaço. Então vamos lá agora utilizando uma das propriedades. Ó. A elevado a n, que é elevado a 2. Isso aqui fica a mesma coisa que A, e aqui tu multiplica, ó, 2n. Certo? Vamos praticar. Então aqui eu vou conservar a base e só vou multiplicar os expoentes, ó. 4 vezes 2, 8. Vou conservar a base, o 3, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 2, menos 4. Vou conservar a base, meio, e vou multiplicar os expoentes. Vou botar entre parênteses. 5 vezes 2, 10. Bem tranquileixo. Outra propriedade. Abre parênteses. A vezes B elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa. Esse cara eleva aqui e esse cara eleva aqui. Então fica A elevado a N vezes B elevado a N. Tranquilaço? Bem tranquilo. Vamos agora praticar. 6. 6 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Professor, se eu multiplicasse os 2 e elevasse, vai dar o mesmo valor, bisônio. Agora tem alguns casos que tu tem que fazer essa propriedade. Aqui, ó, novamente, x elevado a 4 vezes y elevado a 4. Bem tranquilation.
Aqui, A elevado a 10 vezes C também elevado a 10. Tranquilaço? Então, as primeiras definições foram bem tranquilas. Vamos agora aplicar uma das propriedades fundamentais da potenciação, que é a multiplicação. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui a mesma base vai ficar, conserva o A e vai somar os expoentes. N mais B. Certinho? Vamos praticar? Vamos lá. Ó, a base aqui, ó. O 10. Conserva o 10 e soma os expoentes. 2 mais 3 menos 2. E dá quanto? Isso, ó, vou torar esse com esse. 10 a terceira. Conserva a base. 1/3. E soma os expoentes. 5 menos 4, que dá o próprio 1/3. Bem tranquilo. Certinho? Vamos lá para a próxima. Aqui, ó. Conserva a base. Tu tem A quinta vezes A sexta vezes A menos 2. Então fica A. Se tu somar esses dois caras, dá 11. 11 menos 2. Esse 2 aqui. E dá próprio A elevado a 9. Bem tranquilo. Certinho? Aqui novamente. Conserva a base. O 7. E somos expoentes. Menos 2, mais 4, menos 3. Olha só aqui. Aqui vai dar menos 5, vai dar menos 1. Bem tranquilaço. Que fica aqui, ó. Menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. E 2 menos 3 menos 1. Bem tranquilaço. Agora, a divisão de potência de mesma base. É bem tranquilo. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Nesse caso aqui. A elevado a n dividido por A elevado a b. É a mesma coisa que A, n menos b. Certinho? Aqui fica 5, 6 menos 3. 5 a terceira. Certo? Isso está bem tranquilo, cara. Tá tendo dúvida? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Mas é muito fácil esse assunto. Vamos lá agora aqui, ó. Professor, aqui é só eu cancelar e vai dar o 7. Não, Bisônia. Vamos lá. Fica 7 a menos 2 menos 2. Fica 7 menos 2. Menos por menos dá mais. Realmente, ó. Fica 7 elevado a 0, que dá 1. Toda base elevada a 0 dá 1. Aqui, professor, como é que fica? Conserva a base, 1/2, e subtrai os expoentes, ó. 5 menos 6, tá? Que vai dar meio menos 5. Menos 6, subtrai e conserva o sinal do maior, fica menos 1, tá? Bem tranquilaço. Aqui, professor, como é que vai ficar? Número decimal altera alguma coisa? Altera não, Bisônio. A base é o 0,5. Os expoentes. 10. Cuidado aqui, ó. Menos 9. Por que esse menos, professor? Porque existe um menos. Na propriedade é menos. E tem um menos no expoente. Então, é menos dos dois. Então, fica 0,5. 10 menos com menos, mais. Então, fica 0,5 elevado a 19, tá? Primeira parte bem tranquila, segura que eu já volto aí. Vamos lá, retornando à segunda parte da nossa revisão de matemática básica. Vamos lá para agora o tópico é potência com expoente inteiro negativo. No primeiro passo, na primeira etapa, nós trabalhamos potência com expoente inteiro positivo. Agora vamos trabalhar potência com expoente inteiro negativo e vamos fazer alguns exercícios. Então vem comigo, galera. É bem tranquilaça essa parte. Então temos aqui, ó, potência com expoente inteiro negativo. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A.
guarda essa informação. Como exemplo eu tenho aqui, ó, 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa, eu coloco 1 e coloco essa potência agora com expoente positivo, ó. Fica 1 sobre 25, certo? Novamente, 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Bem tranquilaça. Professor, e se tiver no formato de fração? Vamos lá. Coloca o 1 e coloca a base embaixo, sobre 1 meio. Aqui tu tem uma fração de 3 andares. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 sobre 1. E o resultado dá o próprio 2. Certinho? E nesse modelo, professor, coloca o 1 da propriedade e bota o 2 sobre 4. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Certinho? Bem tranquilaço. E nesse exemplo, professor, 3 elevado a menos 1. Coloca 1 sobre 3. Acabou. Bem tranquilaço. É só prestar atenção na propriedade. Professor, vamos fazer um exercício? Vamos, galeraça. Então, vem aqui, ó. É uma questão da Mackenzie. Diz assim, a fração, aí tá lá. 2 elevado a 98 mais 4 elevado a 50 menos 8 elevado a 34 dividido por 2 elevado a 99 menos 32 elevado a 20 mais 2 elevado a 101 é igual, bem tranquilaço, tá? Vamos fazer só algumas modificações. Repete aqui o 2 ao 98 mais, tá vendo esse 4? Vamos botar na mesma potência. É a mesma coisa que 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, tá? E aqui você bota o 50, certinho? Menos o 8. O 8 é a mesma coisa que 2 a terceira elevado a 34. Passa a barrinha, tá? Esse pincel tá um pouquinho fraco, vamos trocar por outro. Repete. O 2 a 99 mais o 32, professor. É menos, quer dizer, menos 32. Vamos fatorar o 32 para botar numa potência de base 2, tá? 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Então, 32 agora vai ser 2 elevado à quinta, que está elevado a 20. Lembrando que aqui é um menos, tá? Mais 2 elevado a 101. Bem tranquilaço. Fiz as modificações com o objetivo de colocar todo mundo na mesma base. E eles ficaram na mesma base. Base 2. Agora vamos fazer mais novamente. Vou repetir aqui, ó. O 2 a 98 mais. Aqui vai ficar 2. Vou multiplicar aqui, ó. 100. Menos, vou conservar a base e vou multiplicar aqui, ó. 34 vezes 3. Aqui dá 12, né? 12 vai 1. 9 e 1, 10. Então dá 102. 102. 12, 9 e 1, 10. Certo? Dividido 2 a 99 menos 2, ó, multiplica aqui, ó, 5 vezes 20, 100, mais 2 a 101, igual, continuando. Cara, o que é que eu tenho de fazer agora aqui? Eu vou colocar em evidência. E evidência é o termo que se repete. E quem se repete aqui é o 2 a 98. O 2 a 98 está aqui dentro e está aqui também. Então, vamos lá, colocar em evidência. 2 a 98. Abre um parênteses. 2 a 98 dividido por 2 a 98 dá 1. 2
a 100 dividido por 2 a 98 sobra 2 ao quadrado. Certo? Ó, 98. Para chegar em 100, faltam 2. Ok. 2 elevado a 102 para 98, faltam 4. Então, 2 elevado a 4. Tranquilo, ó, já diminuiu bastante a nossa sequência. Deu uma melhoradinha. Aqui eu vou botar em evidência o 2 a 99, que ele está aqui dentro, está aqui, está nos 3, certo? 2 elevado a 99 dividido por 2 elevado a 99 dá o próprio 1. Menos 2 a 100 dividido por 2 a 99 só fica 2 elevado a 1, certo? Mais 2 elevado a 99 dividido por 2 a 101 dá 2 ao quadrado. Bem tranquilo. Agora vamos resolver aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar o 2 a 98. Deixa por enquanto. 2 elevado a 98 dividido por 2 a 99. Vou abrir o parênteses e vamos resolver dentro. Fica 1, 2 ao quadrado é 4, menos 2 à quarta. 2 à quarta vai dar exatamente, deixa eu ver, 16. É isso mesmo. E embaixo? Embaixo nós vamos ter, continua 1, o menos 2 e o mais 4. Bem tranquilaço. Então vamos lá, resolvendo logo no parênteses. A gente observa que no parênteses vai ficar menos 11, ó. Trazendo para cá, menos 11, né? Porque ficou 5 menos 16, menos 11. Bem tranquilaço. E embaixo, professor, vamos lá embaixo, como é que vai ficar aqui? Vai ficar, aqui fica 1, né? Fica 2, fica 2, né? 2 vezes quanto? Vezes, aqui embaixo fica menos 2 vezes 3. Aí fica menos 11 dividido por 6. Pronto. Bem tranquilaço. Professor, como é que você fez aqui? Eu dividi aqui, ó. Potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Embaixo vai ficar 2 elevado a 1, que dá o próprio 2. Aí ficou 2 embaixo nessa potência aqui. Certo? Aqui eu subtraí, depois de ter feito o processo, somei, deu 4. Deu 5, 5 menos 16, menos 11. Ok. Aqui eu sei que tem um 2 que ficou aqui, dessa subtração aqui. 1, e ele está multiplicando. O cara que ficou aqui está multiplicando. 1 menos 2 fica menos 1. Menos 1 mais 4 fica 3. 2 vezes 3, 6. Bem tranquilaço, ok? Vamos lá, mais uma questãozinha super, ultra, mega power. Repete aqui, ó. Simplificando a expressão abaixo, encontramos, aí tá aqui, ó. Vamos repetir aqui o 4 e vamos simplificar, cara. Vamos colocar em evidência. Em evidência o termo que se repete. Fica 2 a 65, que tá aqui e tá aqui. Abre o parênteses. 2 a 65 dividido por 2 a 65 sobra o 1. 2 elevado a 67 para 65 é 2 ao quadrado. Bem tranquilo. Professor, e o 10? O 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Tu concorda comigo? Concordo. Então vamos lá. E raiz quarta. Ok? Então aqui fica 2, continua o 2 ao 65.
E aqui fica vezes, ó. Fica 1 e aqui fica 4. Então, vezes 5. Sobre 2 e o 5. O 5 com 5, meu amigo, tora. Ok? E vamos para cá. Depois que eu torei, ficou assim. Raiz quarta de 2 elevado a 65 sobre 2. Confirma comigo que aqui é 2 elevado a 1, né? Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ficou raiz quarta de 2 elevado a 64. Continuamos só por aí? Não, professor, vamos tirar a raiz. Então, tá. Então, fica 2 elevado a 64 dividido por 4. Vai ficar 2 elevado a... Vamos pegar aqui o 64 e dividir por 4. Dá por 1. Sobra 24. 24 dá por 6. 6 vezes 4, 24. Então, 2 elevado a 16. Isso é a menor coisa que eu posso encontrar. 2 elevado a 16. Reduzi bastante. Certinho? Simplifiquei ao máximo. Então, vem comigo que nós temos mais uma questãozinha. Diz assim, um adulto humano saudável abriga cerca de 10 milhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como... Aqui a gente tem uma potência de base 10. Ó. Lembra que 1000 é 10 à terceira. Milhão é 10 à sexta. Bilhão é 10 à nona. E assim vai. Tá? Então aqui, ó, ele quer colocar isso aqui numa potência de base 10. O 10 bilhões. Então vai ser... O 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Vezes 10 a bilhão à nona. Então minha resposta é só somar multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então dá 10 elevado a... Somando aqui, 11. Bem tranquilaço. Letra C de classificado. Tá certinho? Segura aí que a gente já volta para a nossa terceira etapa. Tá? Mas tá bem tranquilaço. Já volto. Retornando para a nossa terceira etapa. Tá? Nessa terceira etapa, vamos falar um pouquinho dos radicais. Esse meu aluno pediu, professor, falar dos radicais também. Então vamos falar dos radicais. É bem tranquilaço. Tá aqui. Calculando com radicais. Tu tem um radical, quais são as principais características do radical? Aqui, ó, no meio, tu tem um índice, pode ser índice 2, índice 3, índice 4, índice 5 e assim sucessivamente. A raiz em si chama-se radical, seja radical. E a base que fica dentro do radical é o radicando, tá? Então, essas são as principais características. O índice da raiz, tá? A raiz que chama de radical e dentro, né, a base é radicando. Exemplo aqui, ó. Raiz de 8. Aqui, ó. Radical, índice, o índice é 2. Mas eu poderia ter assim, ó. Raiz cúbica de A, ó. O índice passou até 3. Poderia ser ter também raiz quinta de 2. O índice passou a ser 5. E assim sucessivamente. Vou ter raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 10. Poderia ter essa raiz sexta de 1. E assim sucessivamente. Aqui é o índice, aqui é o radical e aqui é o radicando. Algumas propriedades. Olha essa propriedade aqui. Raiz de índice n elevado a elevado a n. Cara, era só tu torar aqui e meu resultado dava o próprio A. Certo? Então vamos lá, ó, aqui, ó. Como é que eu faço para resolver isso aqui? O índice é 2. E aqui é 2, meu amigo, ó. Tora que sobra o 5. O índice é 3. E aqui é 3, meu amigo, tora e sobra o 6. O índice é 2. E aqui é 2, meu amigo, tora e sobra o 6. Bem tranquilaço. Estou fazendo rápido, que é bem objetivo isso, cara. Não tem que ter medo, não.
Aqui, novamente, aqui era só se eu tirando. Eu tirando do radical. Quando eu tiro do radical, fica assim. A elevado a n, ó, o expoente, esse cara aqui é o índice, ele passa a ser, ó, denominador, certo? Vamos tirar da raiz, novamente. Tu vai colocar o 6, o expoente. O índice da raiz transforma-se em denominador, tá? Novamente, vou colocar o 2, colocar o expoente dividido pelo índice. Que o índice é o próprio 3. Aqui é só tirando da raiz. Outra propriedade é assim, ó, se tu tem um radical, o índice n, isso aqui é vezes o índice m. O que tu vai fazer? É só pegar assim, ó, vai ficar só um radical, vai ficar n vezes m e continua o radicando. Por exemplo, aqui, ó, basta multiplicar aqui, ó, ficava raiz de 25 radicando 3. Aqui, ó, lembra que tem um 2. Raiz sexta de índice 2. Aqui, vou fazer pausado. 3 vezes 4 e o 3. É a mesma coisa que raiz 12avos de 3. Bem tranquilaço. Olha a quarta propriedade. Uma raiz de índice n e a base é o a vezes b. Isso aqui é a mesma coisa, é só destrinchar ela, é para separar. É a mesma coisa que raiz de n a vezes raiz de n b. Só separei, cara, bem tranquilo. E a cúbica? Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Bem tranquilaço? Bem tranquilaço. Professor, essa outra não dá de ver. Ah, mas eu vou botar aqui, ó. Fica raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 5. Certo? Só foi para destrinchar ela. Essa propriedade é bem tranquilaça, tá? Segura aí que a gente já volta para a nossa quarta parte. Retornando para a nossa quarta parte. Vamos lá, bem tranquilaça ainda nos casos dos radicais. Ó, se tu tem aqui, ó, minha quinta propriedade. Raiz de índice n dividido por a sobre b. Isso aqui é a mesma coisa, cara, é só para destrinchar. Era a mesma coisa que raiz de n em a dividido por raiz de n em b. Bem tranquilaço. O professor me mostra alguns exemplos. Tá aqui, ó. Raiz quinta de 3 sobre 10. É a mesma coisa que raiz quinta de 3 dividido por raiz quinta de 10. Tá? Eu não estou resolvendo, só estou destrinchando. Aqui, professor, raiz cúbica de 5 sobre 8. É a mesma coisa que raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 8. Que mais exemplo, professor? Raiz sétima de 10 sobre 2. É a mesma coisa que raiz sétima de 10 dividido por raiz sétima de 2. Mais um exemplo? Tem sim, ó. Raiz quinta de 10 sobre 7. Raiz quinta de 10 dividido por raiz quinta de 7. Certinho? E esse outro exemplo, professor. Raiz cúbica de 16 sobre 8. Aqui. Raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 8. E raiz quadrada de t sobre x. Raiz quadrada de t dividido por raiz quadrada de x. Bem tranquilaça essa partezinha, cara. Não teve nem muito o que suar. Agora eu coloquei aqui alguns casos especiais, tá? Bem tranquilaço.
é onde vai envolver raiz quadrada perfeita e a raiz quadrada que não é exata, aquela onde você tem de simplificar, tem de fatorar. Então, olha só, eu botei aqui algumas principais raízes quadradas que o bisônio tem de saber de qual, cara, porque aí te economiza tempo. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê, professor? Porque quando a raiz é um quadrado perfeito, é o número que tu multiplica por ele mesmo, tá? Eu não fiz o processo aqui, mas essas tu tem que saber de qual. Raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25, 5, porque 5 ao quadrado é 25. Professor, como é que faria isso? Aqui era aquela propriedade, ó. 25 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? Torou, torou e sobrou o 5. Raiz quadrada de 36, professor, dá 6. Por quê, professor? Aqui, ó. 6 ao quadrado. Torou, torou, sobrou o 6. Raiz quadrada de 49, professor. 7, mesmo processo. Raiz, 7 ao quadrado, torou, torou, sobrou 7. 64, 8, porque vai ficar assim, ó. Raiz de 8 ao quadrado. Torou, torou, sobrou o 8. E aqui, professor, 9. 9 vezes 9 dá 81. Raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 121, 11, porque 11 vezes 11, 121. Você faz nesse processo. E raiz quadrada de 144, 12, porque 12 vezes 12, 144. Professor, e nesse caso aqui você vai ter que fatorar, olha só, vai só simplificar, deixar ela reduzida. Porque eu não tenho um número que eu multiplique por ele mesmo que dá 50, né? Raiz quadrada de 50. Eu poderia ter 2 vezes 25, mas não é uma raiz quadrada. Então tem que fatorar. Por 2 dá 25, professor. Agora é por 5, que dá 5, e por 5 que dá 1. Pronto. Aí você botava aqui na raiz, ficava 5 ao quadrado vezes 2. Tora, tora, o 5 sai e sobra o 2. Então fica 5 raiz de 2. Outro processo era bem simples aqui, ó. Tu teria raiz de 25 vezes 2. O 5 tem raiz? O 25 tem raiz? Tem. É 5. E esse cara fica dentro. Bem tranquilaço. O 125. 125, vamos lá. Dá por 5, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 5 ao quadrado vezes 5, que é 5 raiz de 5. Tranquilaço? Tranquilaço. 5 raiz de 5. E o 300? Vamos fatorar, ó. Por 2, 150. Por 2, 75. Por 5. Por 5 dá... Tá por 5? 75 por 5. Dá por 1. Dá 15. Por 5. Dá 3. E por 3 dá 1. Então aqui seria a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Tora esses dois caras. Esse cara aqui vira 10 raiz de 3. Então a mesma coisa que 10 raiz de 3. Bem tranquilaço. Se for um quadrado perfeito, é um número que multiplica por ele mesmo. Se não for um quadrado perfeito, você vai ter de fazer a fatoração. Segura que ainda tem um quinto passo. Já chego aí.
Então, dando continuidade ao nosso quinto passo, tá? Vamos falar da subtração e adição de radicais e racionalização de denominadores. É bem tranquilaço. E aí nós terminamos a nossa primeira parte da nossa revisão de matemática básica. A primeira parte, porque ainda tem mais. Olha só aqui, ó. Adição e subtração de radicais. Tá? Se tu observar, esses caras aqui, os índices são iguais, ó. Igual, igual, igual. Então você vai conservar ele. Pronto, já coloquei ele. E vai fazer as operações de adição ou subtração de quem está do lado de fora. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um 1. Aqui, eu, por exemplo, eu tenho um 3 e o sinal de mais. E aqui eu tenho 5. Tá? Era só somar esse com esse aqui. Que minha resposta dá 9 raiz de 2. Bem tranquilo, facinho demais. Aqui, professor, os índices são iguais. Então, bota, o índice é o 6, ó. Só que aqui tem 1. 1 somado com esse cara dá 4. E 4 menos esse cara dá menos 1, professor. Então, é menos 1 e conserva o índice, ó. Raiz quadrada de 6. Bem tranquilo. Professor, e agora quando o índice é cúbico? Do mesmo jeito, cara. Conserva ele. Olha só. Então, aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 5 e aqui é 8. Então, só somar aqui, ó. 6, 8 e 6, 14. 14 e conserva o índice, ó. Tu observa que tanto o índice como o radicando tem de ser iguais. O índice e o radicando tem de ser iguais. Ok? Aqui, professor, novamente, só o índice e o radicando são iguais. Aqui tem 1, ó. 1. Então dá quanto? 6 e 6 menos 10, menos 4, prof. E repete o índice e o radicando. 4 sobre 3, ó. O índice e o radicando a mesma coisa. Aqui, professor, o índice radicando raiz de 7. Então tá, aqui, ó, é 1, somando aqui, dá 16. E 16 menos 10 dá 6, professor. 6, raiz de 7. Mesmo índice e mesmo radicando. Então foi bem tranquilaça essa primeira parte aí, essa partezinha da adição e subtração de radicais. Professor, e que esse troço de racionalização de denominadores? Cara, racionalizar é quando tu tem uma raiz no denominador. Olha só aqui, eu tenho de racionalizar, eu tenho de tirar essa raiz do denominador. Como é que eu faço isso? Vamos repetir aqui, ó. 1 sobre raiz de 3. Esse cara aqui eu chamo de fator racionalizante. Então, eu vou multiplicar ele pelo numerador e pelo denominador ao mesmo tempo. Quando eu multiplico aqui, fica em cima raiz de 3. E quando eu multiplico aqui, dá raiz de 9. Então, fica raiz de 3, raiz de 9, 3. Pronto, só isso. Só isso, meu brother. Outro exemplo, professor. Então, tá aqui, ó. 2 sobre raiz de 7. Fator racionalizante. Raiz de 7. Multiplica no numerador, multiplica no denominador. 2 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 49. 2 raiz de 7. Quanto é a raiz de 49? 7. Pronto. Daqui não se faz mais nada. Certinho? E esse outro exemplo, professor. 5 sobre 3 raiz de 2. Repete aqui. O 5 sobre o 3 raiz de 2. Quem é meu fator racionalizante? O raiz de 2. Multiplica no numerador e multiplica no denominador. Então fica 5 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então fica 5 raiz de 2 sobre 3, que é a raiz de 4, 2. Então fica 5 raiz de 2 sobre 6. Bem tranquilaço, meu filho. Então é isso. Terminamos a nossa revisão da primeira parte, tá?
e vamos ter mais uma aula da segunda sequência de matemática básica. Valeu, galera, um abraço e se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu!